Em uma época onde o povo estava oprimido, onde a esperança parecia extinta, um homem comum, escondido, com medo, foi chamado por Deus. Ele não era rei, não era forte, não era conhecido, mas Deus o chama de homem valente. Quem é esse homem? Esse homem se chama Gideão. Deus não viu o esconderijo onde ele estava. Deus viu o guerreiro que ele poderia se tornar e disse: vai nesta tua força. Gideão, num primeiro momento, hesita. Ele olha para a sua fraqueza, para o seu passado, para a sua posição social e responde: como libertar Israel? Sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele enxerga o que está escondido dentro de nós. Mesmo quando nós não enxergamos nada, Gideão aceita o chamado. Levanta um exército e, pela direção de Deus, reduz 32 mil soldados a apenas 300. E com 300 homens, ele vence um exército inimigo incontável. A vitória é sobrenatural. Mas depois da vitória, algo começa a mudar. O povo se aproxima dele e diz: reina sobre nós, tu e depois o teu filho. Gideão responde: não reinarei sobre vocês. O Senhor é o rei. Palavras lindas, mas na prática, se você começa a viver como rei, pede ouro, constrói um éfode de ouro, símbolo espiritual que deveria apontar para Deus. Mas o povo começa a adorar o objeto, não o Criador. E o que era para ser lembrança da presença vira um ídolo. A Bíblia diz: e todo Israel se prostituiu após aquela éfode, tornando-se uma armadilha para Gideão e sua casa. Ele começou com humildade, mas terminou com vaidade. Começou rendido, mas terminou quebrando a si mesmo. É o ciclo da identidade quebrada. Deus levanta, o homem se exalta, a ruína se aproxima. E os frutos dessa desordem são os filhos. Gideão teve muitos filhos, mas um deles, filho de uma concubina de Siquém, se chama Abimeleque. Abimeleque cresceu ouvindo que seu pai era rei. Seu nome significa: meu pai é rei. Ou seja, mesmo quando Gideão dizia com a boca que não era rei, no coração ele desejava o trono e projetou isso sobre o filho. Abimeleque cresce com sede de poder, com ciúme dos irmãos, com identidade fragmentada. E um dia toma uma decisão brutal, mata 70 dos seus irmãos em uma mesma pedra para garantir o trono só para si. Ele é proclamado rei dos homens, mas nunca foi ungido por Deus, obviamente. E seu reinado é marcado por medo, sangue, ambição e morte. No fim, Abimeleque é morto de forma humilhante por uma mulher que joga uma pedra sobre sua cabeça. E a Bíblia conclui, isso é muito importante: assim Deus retribuiu a maldade de Abimeleque que havia cometido contra seus irmãos. Essa história é mais do que um relato antigo. É um alerta espiritual e também biológico. Porque tudo o que acontece no espírito se manifesta no corpo. Uma identidade quebrada constrói nada. Uma identidade quebrada destrói a alma, envenena o corpo e afasta o espírito. Quantas pessoas
Quantas pessoas hoje estão vivendo nesse mesmo ciclo? Deus as chamou, as levantou, curou o corpo, restaurou o casamento, deu um propósito, mas depois da vitória vieram o orgulho, a vaidade, o controle. O corpo que antes era templo virou vitrine. O chamado que antes era missão virou palco. E o resultado disso, Dr. Jean? O resultado disso é burnout, depressão, vazios profundos, doenças que os exames não aplicam e nem explicam, porque não sai nem nos exames. A medicina funcional integrativa cristã nos ensina que a cura real começa na identidade. Quem não sabe quem é, adoece. Quem vive como alguém que precisa provar algo o tempo inteiro, coloca o corpo em estado de estresse constante, cortisol vai lá em cima, pressão sobe, frequência cardíaca aumenta, o intestino inflama, o fígado trava, o cortisol vai lá para as nuvens, o sono some. O que aconteceu com Gideão? Acontece todos os dias. Pessoas comuns, chamadas por Deus, mas que se perdem no caminho porque esqueceram quem a chamou. O que foi vitória vira armadilha e o que era bênção se torna herança de dor. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo, voltar ao lugar do chamado, reconhecer que a força não está em nós. Entender que saúde verdadeira é o resultado do alinhamento espiritual, espírito, alma e corpo. Quando o corpo, alma e espírito estão em unidade, o templo volta a ser cheio da glória de Deus. Se hoje você se sente esgotado, esgotada, cansado, com vazio, volte ao altar, volte ao jejum, volte à sua humildade, volte à palavra, volte ao silêncio. Deus ainda está dizendo, vai nesta tua força. Não a força do braço, mas a força do propósito, a força da obediência, a força da rendição. O ciclo da identidade quebrada pode ser interrompido hoje. Em uma nova história, pode acontecer hoje, pode nascer dentro de você. Para o teu corpo, para a tua vida funcionar, você precisa receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai, de fato, controlar o teu espírito, instruir o teu espírito, e o teu espírito controla a tua alma, o teu espírito instrui a tua alma, e a tua alma comanda o teu corpo. É nessa hierarquia. Primeiro, Jesus, tá? E aí o Espírito Santo habita em você. Reconheça que Jesus é o teu Salvador. Aí o Espírito Santo habita em você. E quando ele habita em você, ele vivifica você, tá? É um novo sopro, tá? Teu espírito está morto nessa terra, ele está mais almático, controlado pela alma, está errado. A alma tem que ser controlada pelo teu espírito, mas para isso ser feito de forma correta, o teu espírito precisa estar no controle, estar debaixo da mão do Espírito Santo. E para isso você tem que criar situações que eu chamo de estado vibracional da coragem. Você precisa estar sob a graça. Primeiro, aceite Jesus, peça perdão pelos teus pecados, aceita Jesus, receba o Espírito Santo e o resto acontece automaticamente. Fez sentido para você esse vídeo? Então, deixa aqui abaixo o seu comentário dizendo, Jesus, eu te amo, tá? Que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama. É uma história linda, é uma história que é pra gente refletir. E quando você dá um like, não esqueça de dar um like aqui, ó. Vou esperar você dar um like, por favor, né? Chegou até aqui, não vai dar um like nesse vídeo. Dê um like, agora o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para várias pessoas.
Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.